Boa noite, começa agora o Informativo TV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. O UFMA desenvolve pesquisas sobre efeitos da pandemia no turismo. Menores de 16 anos precisam de autorização para viajar sem pais ou responsáveis. Conheça o processo da transição capilar. Comissão especial assume trabalhos no período de recesso parlamentar. Agora, no Informativo TV UFMA. Assim como ocorreu em vários setores, o turismo também foi impactado pelo novo coronavírus. Pensando nisso, o curso de hotelaria da Universidade Federal do Maranhão desenvolveu uma pesquisa que estuda os efeitos da pandemia. Viajar ou não viajar em tempos de pandemia? Essa é uma dúvida que perturba muitas pessoas e em São Luís as opiniões são divididas. As pessoas se prevenir, usando álcool gel, máscara, tomar todos os cuidados, eu acho que não faz muito medo não. A gente vê, por exemplo, um avião ou um ônibus, não tem aquela restrição de distanciamento, né? Por mais que bote uma fileira sim, uma não, mas no local fechado a gente se sente desprotegido. E eu ia para o Rio agora passar o Natal com a minha mãe, que tem 84 anos, que mora sozinha no Rio de Janeiro, e não vou por causa da pandemia, que eu não quero nem me arriscar e nem arriscar ela. Entre os vários setores que foram impactados pela crise, um dos mais prejudicados por conta das limitações da viagem é o do turismo. Apesar da procura por hotéis, casas de praia e de uma leve alta dos destinos domésticos, o turismo teve forte retração em relação ao ano passado. Ainda não há dados consolidados, mas o número de atendimento aos turistas entre janeiro e outubro deste ano foi de 11 mil pessoas. E o fluxo de passageiros nos aeroportos do Maranhão foram um pouco mais de 700 mil. Assim como todos os destinos do Brasil internacionalmente, nós tivemos uma queda do turismo no fluxo de voos, né? Mas nos últimos meses a gente já tem visto essa retomada acontecer. Inclusive, o turismo doméstico, que é esse turismo mais próximo de cidades vizinhas, tem aumentado bastante. Os números poderiam ter sido maiores, mas eles foram fortemente impactados pela pandemia da Covid-19. E quais foram os impactos que a pandemia causou? Essa foi a pergunta do estudo da professora do curso de Hotelaria e Turismo da UFMA, que junto com uma equipe apresentou um estudo durante o primeiro seminário internacional do Grupo de Pesquisa Turismo em Tempos de Pandemia. A pesquisa selecionou alguns municípios no Maranhão para fazer parte da pesquisa, que são os municípios de São Luís, Barreirinhas e Tutóia. Essa escolha se deu baseada em políticas públicas e nos planos de governos, tanto no nível federal como estadual. No caso do nível federal, o Mapa do Turismo Brasileiro, e no caso do turismo estadual, o Plano Maior de Turismo 2010, depois a atualização 2010-11, mas que teve início em 2000. A investigação levanta alguns questionamentos em relação aos principais impactos, como os bloqueios, o lockdown e os colapsos que a pandemia da Covid-19 trouxe para o setor de turismo nos polos pesquisados. A gente pode perceber também um dos setores impactados, dentre muitos durante a pandemia, é o setor de alimentos e bebidas em São Luís e em Barreirinhas. Em São Luís, a gente pôde perceber uma mudança de estratégia dos restaurantes de pequeno, médio e grande portes, dos restaurantes em espaço físico para o restaurante em entrega, a questão do delivery, que foi muito ampliada com estratégias e com novos direcionamentos de serviços e de gestão. Além dessa constatação, a gente pôde perceber também que houve impacto com relação ao fechamento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses em Barreirinhas e, obviamente, na sua abertura também. Mesmo com a pandemia, o governo do estado tem realizado investimentos no turismo através de obras de revitalização e construção de praças, beira-rio, portais de entrada e de instalação de sinalização turística de alguns municípios, além de vários investimentos em outros eixos do programa. A recomendação para quem quer viajar é seguir as orientações sanitárias para aproveitar em segurança.
E atenção você que vai pegar a estrada nesse fim de ano. Menores de 16 anos que precisam viajar sozinhos ou acompanhados de pessoas que não sejam da família devem solicitar com antecedência a autorização de viagem. Crianças e adolescentes menores de 16 anos que precisarem viajar sozinhas nas semanas do Natal e do Ano Novo só vão poder viajar com autorização para isso. Os pais e responsáveis devem solicitar essa autorização com antecedência. Isso porque o atendimento nos postos da Vara da Infância e Juventude vão ficar suspensos nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e também no dia 1º de janeiro de 2021. Os postos funcionam de segunda a sexta no Aeroporto Internacional Hugo da Cunha Machado, em São Luís, de 1 até às 6 da tarde, e também na rodoviária de São Luís, das 8 da manhã à 1 da tarde. Para casos urgentes, os pais e responsáveis devem agendar atendimento pela coordenação da Divisão de Proteção. Os agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp 98 98483 8867 e também pelo 98835 9529. Lembrando que as medidas de proteção contra a Covid-19 continuam, como o uso de máscaras nos atendimentos e também nas viagens. Tem um assunto que anda fazendo a cabeça de muita gente, a transição capilar. Vamos entender agora um pouco mais sobre esse processo. Cabelos coloridos, cacheados ou alisados. Há muitas formas de beleza, mas muitas mulheres estão escolhendo a naturalidade dos fios, sem a ação de químicas e passando por um processo de transição capilar. A Lídia, especialista em cabelos cacheados, explica o que é preciso na hora de decidir pelo fim do alisamento dos cabelos. Para entrar na transição, a primeira decisão que a pessoa tem que ter é de que ela tem que se aceitar, que ela está fazendo isso por ela mesma. Então, ela tem que se autoconhecer. A partir do momento que ela se conhece, que ela decidiu e que ela quer ficar com seu cabelo natural, ela vai saber que a partir daí ela vai ter algumas pedras no seu caminho, algumas pessoas que vão chegar e vão criticar, mas se ela estiver ali definitivamente, apoiada no que ela conhece, no seu autoconhecimento, ela vai seguir essa transição de uma forma tranquila. Muitas celebridades resolveram passar pelo processo de transição capilar e se tornaram referência em cabelos naturais, sem a ação constante de químicas. As lojas já percebem um aumento na venda de produtos para cabelos crespos e cacheados. Sim, um aumento bastante, bem frequente, principalmente agora no final do ano. Eles estão investindo muito no afro. Encontrar a própria beleza e não virar refém da opinião de outras pessoas. É um processo difícil. A Adriele sabe bem o quanto. Chegaram muitas pessoas para mim falando que meu cabelo era muito afro, que eu precisava baixar a raiz. E hoje eu não vejo necessidade, que eu acho que ele é bonito dessa forma e que eu me sinto bem assim. Um processo demorado, cheio de obstáculos, inclusive com a presença constante do preconceito. Sim, antigamente não, porque já sofri vários preconceitos até hoje, mas ultimamente ele está sendo meu estilo, meu cabelo, eu comecei a assumir ele mesmo. A Fabiana e a Geisa também escolheram assumir a própria beleza. Eu já alisei, sim, no caso, porque não me sentia bem, né? Quando eu queria sair, não dava para usar solto, só preso. Então eu usei química por um bom tempo, porém era aquele gasto que eu gastava e nunca tinha um bom resultado, nunca estava suficiente. Então eu decidi voltar, no caso ao meu cabelo natural, e decidi colocar as tranças para poder assim resgatar, que é o processo de transição capilar. Já fiz muito alisamento, tanto que meu cabelo era muito grande, muito volumoso, e naquela época eu tinha vergonha dos meus cachos. Mas hoje em dia não, hoje em dia eu me olho no espelho e vejo a verdadeira beleza negra, que é os meus cachos. E eu estou passando por uma adaptação, uma transformação, e hoje sim eu vejo realmente quem sou eu. Vai até 1º de fevereiro o recesso dos parlamentares. Durante esse período, uma comissão especial vai ficar responsável pelos trabalhos. A Assembleia Legislativa do Maranhão iniciou o recesso parlamentar e nomeou a comissão responsável pelos trabalhos realizados neste período. A comissão é constituída pelos deputados Antônio Pereira, do Democratas, Helena do Ailib, do Solidariedade, Adriano, do Partido Verde e Ariston Ribeiro, do Avante.
Antes do início do recesso, a Assembleia conseguiu aprovar a PEC das emendas impositivas, de autoria do deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia. Essa PEC obriga o Estado a executar emendas propostas pelos deputados. Os trabalhos da Assembleia Legislativa do Maranhão retornam no dia 1º de fevereiro. Vai ser inaugurada amanhã às 5 da tarde a exposição Crioula, simples como deve ser. Com entrada gratuita, a mostra reúne fotografias, elementos cênicos, vestimentas, instrumentos musicais e ambientação típica da dança. A exposição acontece na Casa do Tambor, na Rua da Estrela, no centro de São Luís. E o informativo TV UFMA fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até lá!